O Cruzeiro tentou em chutes de fora da área, mas gol mesmo só saiu depois que Matheus Pereira sofreu pênalti de Adson. Gabigol na cobrança, bola para um lado, goleiro para o outro, 1-0. No segundo tempo, Matheus Henrique acertou a trave. Depois foi a vez de Matheus Mendes brilhar com duas grandes defesas. Quem marcou foi o América. Cauã Barros chutou, a bola desviou em Jonathan Jesus e enganou Cássio. Tudo igual no Mineirão. Final, Cruzeiro 1, América 1. A torcida da Raposa saiu na bronca. O time completou 4 jogos sem vencer. Acho que nossa equipe tem que procurar jogar futebol, não ficar preocupado com o juiz, não ficar preocupado com algumas coisas que a gente fique preocupado. Acho que a equipa teve uma postura séria, tentou desenvolver alguns princípios, o princípio da pressão coletiva, o princípio da saída a jogar sempre em apoio, a transição, quando recuperarmos um pouco de transição mais rápida. Com esta atitude, com o empenho, as coisas vão acontecer e temos ali os adeptos a nos apoiar. Um time extremamente jovem, mas com muita personalidade, com muito empenho, com muita dedicação dentro do jogo. E agora é ver o que a gente pode fazer de melhor, né? E só torcer o clássico para a partida seguinte merecer a classificação. Vocês que estou aqui com a Amanda Buru, Elton Novaes, Thiago Valu, Thiago Fernandes. Vou começar aqui, daqui a pouco a Amanda Buru vai falar, mas eu quero abrir essa edição de segunda-feira com o Valu para falar exatamente sobre as impressões dele para o jogo de ontem. O que eu disse agora há pouco lá na Rádio Band News, no nosso Band News na área, daqui a pouco o Andrezão vai colocar no telão aqui, sempre de segunda a sexta, às 11 da manhã, entre 11 e meio-dia, lá na Band News 89.5, também no youtube.com/TV Band Minas. É esse Band News na área que está aqui em cima, daqui a pouco vem para o telão aqui. Então é o seguinte, eu falei lá, o que pega é que o Cruzeiro, para mim, jogou para vencer, foi melhor que o América, mas não venceu mais uma vez. Tirando a responsabilidade do Léo Jardim, mas sinceramente eu não posso, por menos trabalho que tenha, eu não posso, não posso aceitar, por exemplo, que o Cruzeiro não chegue à final com esse elenco que a gente já viu por A mais B, que é um elenco muito, muito bom. Então ontem foi um empate, poderia ter vencido, jogou com volume para vencer. Então acho que o Cruzeiro precisa chegar nessa final e acabar com essa pressão de que não vence. Valuzeiro, boa tarde, meu ídolo. Boa tarde para você, boa tarde para todos que estão no estúdio. Olha aqui, Valu! É isso, é a gente aí no Band News na área, né? Todos os dias de... Explodiu ou não explodiu? Segunda... Estamos explodindo. Você está gostando de fazer rádio? Excelente, eu amo fazer rádio, né? Eu entrei na faculdade de jornalismo pelo amor ao rádio. O Elton é que debutou no rádio. Então a gente... gente... Eu amo minha arcada dentária depois que eu fui lá no Berigoli, viu? Só isso que eu queria dizer. Não, mas aqui o mais importante tá parecendo é o um grande tubarão branco até. Dando a dentada. Mas, falando do jogo, eu gostei do Cruzeiro de algumas coisas que eu vi dentro de campo, diferente daquilo que vocês falam, né? Que eu sou um resultadista, então no empate eu consegui ver várias situações interessantes. Primeiro, dele colocando o Matheus Henrique numa função ali mais adiantado, dando toda a liberdade para que ele pudesse criar. O Matheus Henrique já tem muita capacidade de construir esse jogo desde lá de trás. O Eduardo funcionando como uma espécie de segundo volante, mais próximo ao Lucas Romero, ajudando também. Era um Cruzeiro com mais gente no meio campo. Acho que a ideia não foi exatamente apenas povoar o meio campo. Ele tentou colocar mais jogadores no meio campo, até disse isso, para criar uma proteção maior ao sistema defensivo do Cruzeiro e também para criar possibilidades de jogo pelo meio. Eu achava o Cruzeiro, nas outras oportunidades em que criava situações, um time muito apenas pelos corredores. Isso é ótimo? Mas você não pode ficar refém de uma maneira só de jogar. O Cruzeiro criava muito pelo lado esquerdo, com o Kaique, com o Dudu, nas outras partidas, ou às vezes com o Marquinhos e o William ali pelo lado direito. Eu entendo que essa tentativa do Leonardo Jardim foi uma tentativa de equilibrar o Cruzeiro, né? Apesar do gol sofrido, o Cruzeiro chegou aí ao seu 9º jogo no Campeonato Mineiro e sofreu 10 gols. Então é uma marca muito grande. Entendo que o time jogou o suficiente para vencer o América. Vencer de quanto, Valu? De 1-0 que fosse. Mas o futebol não é assim, nem gosto do famoso... teve justiça? Teve justiça. O América conseguiu fazer um gol e o Cruzeiro o outro, então terminou empatado.
mas eu entendo que o Cruzeiro produziu mais, não foi uma partida exuberante de várias criações ofensivas, e ele coloca o Matheus Pereira também pelo lado direito do campo. Claro, não somente o Pereira, como todo time pode melhorar, mas eu achei que ele participou bem, finalizou dois bons chutes para a defesa do Matheus Mendes, e também ele sofre, né? É ele quem está na área no lance do pênalti. Muita gente chegando na área do América, e no lance do gol do América faltou ali uma pressão maior do Lucas Romero, dos dois Lucas, do Lucas Silva também, mas é aquela questão, né? Como diz um tio meu, urubu quando está sem sorte, senta na pedra e afunda. O Cruzeiro está num momento que até quando faz as coisas certas, elas tendem a dar errado. O chute desviou no Jonathan Jesus, que para mim fez uma boa partida, e agora ele vai ter uma semana de trabalho. Lembrando, é o primeiro jogo do Leonardo Jardim comandando a equipe que é a principal do Cruzeiro até então na temporada 2025. O que a gente conhece em Divinópolis, né, nesse ditado do urubu, não é bem esse, não. O urubu, quando está sem sorte, o de baixo faz o de cima. Não é esse? É isso. Essa de sentar na pedra afundar, Essa para mim foi novidade. Né? Nós, divinopolitanos, é a primeira vez. Tudo lá é diferente, tá? Lá em Divinópolis tudo é diferente. Amanda, eu falei na rádio, descontentes com a minha fala, os colegas ficaram, sem querer criar nenhum tipo de polêmica. Eu odeio polêmica, mais ou menos, né? Mas não é isso, não. Porque eu só não estou normalizando, mesmo entendendo a chegada do Léo Jardim agora, mesmo entendendo tudo isso, eu não posso normalizar que o Cruzeiro não passe pelo América. Porque a minha cobrança, desde o início do campeonato, com o planejamento do Atlético, com o fato do Atlético ter que... Não tem como, Amanda, para nós aqui, não tem como você não traçar paralelos. Nós estamos no que o Mano chamava carinhosamente de aldeia, onde há uma rivalidade muito grande. E eu acho que o princípio da isonomia precisa estar presente aqui no que a gente diz. Então, se eu falo de planejamento, de obrigação de dar um resultado, então eu preciso usar pelo outro lado. Mas reconheço que a situação é muito diferente. Porque o Cruzeiro, 3 técnicos nós estamos 32 dias 32 dias, né? Isso tem um efeito dentro de campo. Mas quando eu olho para elenco, para folha, para estrutura, eu preciso... E aí eu estou empurrando para os jogadores a responsabilidade. Eu estou tirando do colo do Léo Jardim, mas gostaria de futebol. Hein? Departamento de futebol também precisa ser Pois responsabilizado. É claro, sempre. É ele que trocou pro Leonardo Jardim. Sempre. Vou borrifar o comentário. Não, mas você tem total razão, eu falo isso aqui. Não, mas o planeta é óbvio que tem. Ele está passando os tópicos para a Amanda. Mas só que quando eu meto só no treinador e só na direção de futebol, eu deixo os jogadores soltinhos. E eles precisam também entregar mais. Enfim, é o que eu penso, não estou querendo influenciar no comentário da Amanda, porque a Amanda não é volúvel a ponto de achar que o meu comentário vai influenciar. Por isso que ela está onde ela está. Aqui e lá no canal de Samuel Venâncio, que aliás é um fenômeno. Amanda, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Chuta a cadeira sem dó. Boa tarde, Elton, Thiago, Valu, todos de casa. Não, você tem razão, eu acho que as responsabilidades elas têm sim que serem compartilhadas. Nesse momento, o Cruzeiro acho que sabe, né, da grande responsabilidade que tem dentro dos gramados, mas tudo isso que você disse, Everton, de ter um elenco, né, que tecnicamente melhor do que o adversário, a questão mesmo do que o Cruzeiro fez no mercado para 2025, nada disso é garantia, né? Então, assim, acho que a gente também tem que levar isso em consideração. O futebol ainda é jogado, o Cruzeiro não vai vencer os jogos pela camisa, pela tradição, pela história que tem. Ainda é um pontapé inicial do trabalho, sim, do Leonardo Jardim, mas vejo com bons olhos pelo que eu pude acompanhar ontem no jogo. Acho que o Cruzeiro tem que usar o jogo de ontem como margem para os próximos confrontos, para aquilo que ele tem enquanto objetivo dentro da temporada. Como disse o Valu, muita coisa interessante, muita coisa que acabou funcionando ainda pela primeira amostragem, mas acabaram funcionando. E eu estou vivendo a expectativa dos jogadores ontem, que na saída ali do campo pôde falar, né? É uma semana inteira de trabalho, coisa que eles ainda não tiveram. Ainda para conhecer um pouco da filosofia de trabalho do Leonardo Jardim. Foram apenas 3 treinos, né, na presença do Leonardo Jardim. Então, assim, eu também estou vivendo essa expectativa. Até conversava com o Valu agora em off ali, que o Cruzeiro precisa mostrar, sim, uma evolução. Talvez não aquela evolução de 100%, da água para o vinho, de um passe de mágica. Mas eu já espero algo que seja mais satisfatório pensando no confronto. Te causou uma impressão de mais conforto dos jogadores com o Léo Jardim? Sim, visivelmente.
Sim. E o Valu destacou agora há pouco lá na rádio uma declaração do Kaique. O que foi que ele falou, Valu? Não, ele falando a respeito dos laterais, da dinâmica dos laterais. Que Sobe agora um, os laterais, segura. quando um está no ataque, o outro está virando uma espécie de terceiro homem para auxiliar a construção da defesa. E no momento anterior, estava subindo os dois, o Cássio, o preparador físico, estava entrando 14 pessoas em campo, estava tudo isso. Tava uma baderna. Então eu senti mais conforto, você também sentiu? Não só individualmente falando, mas também coletivamente falando. Acho que o Cruzeiro foi muito mais inteligente, soube jogar exatamente com a força que tem, ainda só um primeiro momento. Eu ainda espero mais dessa equipe, como o próprio Leonardo Jardim também espera. Ô, Elton, que alívio ter essa semaninha de treino, hein? Vai ser ótimo para o Cruzeiro, maravilhoso para o Cruzeiro. E o Léo Jardim foi perguntado sobre quando esse Cruzeiro vai estar pronto. Ele está longe de estar pronto. E é para deixar isso claro mesmo. O time, o elenco do Cruzeiro é muito bom, mas só o elenco não resolve. O futebol não é essa matemática de você pegar grandes jogadores, colocar dentro de um campo e falar assim, pô, só a camisa e só o talento que esses caras têm vai resolver. Não é assim. Por que no final de semana, quando foi me perguntado quem vai vencer o clássico e se existe favorito entre América e Cruzeiro, eu peguei e falei assim, eu acredito que vai dar empate. Por que eu acredito que vai dar empate? Porque esse Cruzeiro ainda não apresenta o melhor que cada um dos atletas pode colocar em campo. E quando você não tem isso, eu não posso simplesmente, pela folha salarial do Cruzeiro, dar o Cruzeiro como mega favorito. O campo ainda não respondeu pelo Cruzeiro. Ontem eu assisti evoluções, principalmente na movimentação de cada um dos atletas. E é o que o Léo Jardim falou exatamente durante a coletiva, que os jogadores dele, ele pensa futebol de uma forma que o jogador não é fixo. Ele não tem uma posição só para cumprir, ele tem diferentes funções para cumprir. E ontem nós vimos o Eduardo cumprindo diferentes funções, o Mateuzinho brilhantemente cumprindo diferentes funções. Então isso faz o torcedor do Cruzeiro imaginar que esse time, com o tempo, ele possa render muito mais. E dá sim uma esperança ao torcedor do Cruzeiro quando você tem uma semana cheia. Você vai ter, no mínimo, 4 treinos efetivos em campo para o Léo Jardim trabalhar essa equipe. Então, o que vamos ver do Cruzeiro no próximo sábado, né? Os jogos foram confirmados para sábado. Sábado, 4h30 da tarde, é de um Cruzeiro com uma evolução maior. Então, é esse o meu pensamento hoje da equipe do Cruzeiro. Olha essa mensagem do Daniel aqui. O Daniel é quase o nosso quarto elemento, Daniel quinto nesse caso, quase um quinto elemento do programa. E ele disse uma coisa aqui que vai abrir discussão, que eu achei interessante. Diz, anota aí, o Wallace, Lucas Silva, Christian e Romero vão ter que jogar juntos. O Cruzeiro tem 2 jogadores no ataque que não recompõem para a marcação. Arruma a casinha lá atrás e deixa os caras livres na frente. Precisa de 2 volantes. Quem concorda e quem discorda? Eu discordo. Eu acho que precisa de 2 volantes. Eu só não acho que dá pra jogar com Ontem tinha 2 volantes. Não, ele só tá mudando a característica. O Eduardo fez essa função Exato. de volante. E trocou com o Matheus Henrique. O Cruzeiro teve muitas trocas no meio campo. Eu acho que precisa ter 2 volantes. Não, é que ele está dizendo aqui. O Mas Wallace, tinha Lucas 2 Silva, volantes Christian Sim, Romero. É que ele tá mudando a acho que característica. Ele essa- acha que tem que ter 2 volantes mais marcadores. Isso. Eu não acho. Eu também acho Eu que não acho. Mas vocês não acham que o Léo Jardim vai optar? Não. De jeito nenhum. Um volante e um jogador que sai Não mais? tem um volante. Não tem um volante, não, HG. Não tem um volante, essa é a questão. A característica do volante que ele iniciou, a gente tem que lembrar que é o primeiro jogo do Léo Jardim comandando a equipe principal. Ele colocou o Eduardo para ser segundo Foi um volante 4-2-3-1, e em algum momento hein? trocando com o Mateuzinho. Ô, acho que ele vai HG, fazer isso. pensa. Foi um 4-2-3-1, não Sim, foi? o Matheus Henrique esteve à frente do Eduardo várias Várias vezes. vezes, a maior parte do tempo. Aliás, nota-se ele claramente jogando mais à frente, né? Mais avançado. O Matheus Henrique mais avançado. Então, ele entrou na linha. A gente colocando no papelzinho os números, 4-2-3-1, o Mateuzinho ele ficou à frente centralizado. Isso. Então, e o Eduardo fazia ao lado, no 2, ele fazia ao lado do Romero. Pois é, mas o Daniel acreditando que ele vai usar 2. Não. Quando ele notar que não está funcionando a recomposição, o Daniel está dizendo que pô, ele foi, avisa o Valu aí, que fazer função é diferente de ter característica. Uma coisa eu concordo com ele, Ué, que não em sei alguns momentos... Então tá, então para ele, Daniel, o que você está dizendo já aconteceu ontem. Em alguns momentos, Dentro o do que você Gabigol e o Matheus Pereira, de fato, ficaram mais.
Tem alguns lances que você pode reparar isso. Tem um lance que o Matheus É que o pega Cruzeiro jogou de maneiras diferentes. no né? meio, Segundo no tempo. meio campo, tenta correr. Isso no segundo tempo, esse lance. Isso, no segundo tempo Ele você tenta estava no correr 4-4-2. sentido a ponta esquerda, o Matheus Pereira. Do meio para a ponta esquerda, o Gabigol passa, o Dudu passa. Ele até perde a bola na recomposição, o Dudu volta igual um louco. Mas o Matheus e o Dos e o homens de Gabi frente vão é bem quem mais devagarinho. recompõe, né? Quem O tem Dudu feito mais, é. né? Dudu Dudu é, sem dúvida. Ele tá lembrando aqui de Henrique Nilton, Henrique Lucas Silva. Né? Não, mas eu acho que não vejo problema de jogar mais um volante ali. Eu falei lá no Band News na área que eu prefiro o Christian ao Eduardo fazendo a função que o Eduardo fez ontem. Eu acho que o Christian vai render mais. Eu gosto do Christian, eu acho que o Christian é bom de bola. gosto. E acho que ele tem potencial total para jogar muito ao lado do Lucas Romero. O que seja o Wallace também nessa função de primeiro volante. Eu até achava que nesse ano o Wallace pudesse ganhar essa função, essa posição. Mas até aqui, à exceção dos últimos 3 jogos, eu acho que o Romero tem feito muito bem esse papel e pode ser sim esse camisa 5. Mas falta ao Cruzeiro, para mim, esse cara que vai jogar ao lado do Romero. Eu, particularmente, colocaria o Christian. Se a ideia dele é jogar do jeito que jogou ontem, com o Matheus à direita, com o Dudu à esquerda, centralizado o Gabigol, e ali no meio campo 3 caras que saibam marcar e também tenham qualidade para chegar, eu iria de Christian no lugar do Eduardo. Eu acho que o Christian mas pode joga ser mais. que isso aconteça. Ele ainda está conhecendo Não, bem sim, os atletas. claro, eu 3 concordo com sessões. isso. Eu 3 concordo sessões com de isso. treino. É muito pouco. Eu não tô- Ele mesmo falou, treino é treino, jogo é jogo, as avaliações não podem só partir dos treinamentos. Perfeito. Eu estou fazendo zero crítica à situação, estou dizendo só o que eu preferiria fazer. Eu entendo a formação, eu prefiro até, na verdade, que tenha um ponta, que o Marquinhos seja o ponto, o Matheus volte para o meio, e acho que ele pode fazer isso em algum momento, mas em relação ao jogo de ontem, eu acho que o Christian vai entregar a ele mais qualidade, assim, para jogar como um segundo volante do que o Eduardo. Só isso. Até porque a desenvoltura do Christian nas poucas apresentações que ele teve foram positivas. Sim. Então, assim, fisicamente bem, até melhor que o Eduardo, no meu ponto de vista. Tem técnica para fazer exatamente essa função que o Thiago está falando, né? De um jogador que saiba fazer recomposição, mas se apresenta também como um homem surpresa dentro da área ou na entrada da área. Então, eu acho que é ter que dar um pouco de tempo ao tempo também, assim, para ele ver que quais perfis de atletas vão se encaixar melhor. A diferença que hoje eu vejo com a chegada do Leonardo Jardim é que hoje nós temos um treinador que tem a capacidade intelectual, e aí não estou desmerecendo o Fernando Diniz, mas eu acho que a experiência dele traz ao Cruzeiro essas prioridades, sabe? Esse olhar clínico para situações que até então eram vistas como uma maneira meio grosseira. Não aprofundava naquilo que era preciso. Então eu vejo hoje, com pouco tempo até de treinamentos... Você fala de não tirar o melhor de cada um? Não aprofundar naquilo que o cara tem para entregar como melhor. Você fala de Ser características? flexível, de característica Sim, individual, sim. de flexibilizar. Assim, O que o Léo Jardim disse ontem na coletiva sobre de isso. jogadores? Por exemplo, ele deu o exemplo do Respeitar Mateuzinho. a característica dos de jogadores. cada um dos Não atletas, adianta por querer exemplo. fazer um jogo mais físico do Matheus Henrique, ele sendo um Sim, jogador sim, de sim, baixa sim. estatura. Querer o que ele não Não E nem adianta- adianta a agressividade do Matheus Pereira, porque o Matheus Pereira não é para ser agressivo. E ele foi além Ele é do para ser momento mais da coletiva. cerebral. Não entendeu? podemos ficar jogando bolas na área para o Gabigol. Ele é o nosso centroavante, mas ele não tem características de lutar pelo alto. Então nós temos que construir dentro da característica de cada um. Né? E aí é onde tem responsabilidade. Quando você traz o Fernando Diniz, você sabe que ele é o modo Gabriela de ser. Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim, é o meu jeito de ser Gabriela. Então ele não tem flexibilidade. E aí, tá na conta do Diniz? Não, tá na conta de quem traz. Ponto. Totalmente. Né? Porque agora o Cruzeiro das tem um escolhas. básico. Exatamente. Qual que é o básico? Você tem um técnico que olha para o elenco e vê, eu gostaria de colocar o Cruzeiro para jogar dessa forma. Mas de acordo com a característica do elenco, eu vou tentar essa forma aqui, porque eu acho que pode privilegiar o que cada um tem de melhor. É o que o Leonardo Jardim vai tentar fazer daqui para Já frente. esses cruzamentos citados aí pelo Léo Jardim para o Gabigol, realmente, eu acho que são cruzamentos infrutíferos, mas numa oportunidade, por exemplo, que o Caio Jorge, ou o Dineno, principalmente o Dineno, estiver jogando, aí sim justificaria. Né? Chuveirinho. A bola para o Gabigol, todo mundo sabe que tipo de O bola, Dineno não ou que tem tipo de previsão jogo pra retorno? acaba Dineno ajudando o volta Gabigol. a partir de abril, é a previsão dele. É, porque eu tenho- De eu voltar tenho aos treinos visto- físicos? Eu tenho... Não. De voltar a ser... Relacionado. Treinar com o grupo, com ele. O Dineno tá fazendo trabalho à parte. E a questão que gerou Tá uma treinando discussão muito hoje forte. com vocês, daqui a pouco não vamos falar disso,
do Caio Jorge estar liberado, né? Está lá, tá relacionado, vai para o jogo e tal, já estaria apto? Eu imagino que sim. E aí o Elton falou, não, pô, o senti que eu falta falei e tal. foi, Daqui a pouco você fala, porque agora